E aí, clã, beleza? Meu nome é Matheus Mazzucchelli. Se você tem a ideia de um jogo, se você pretende fazer um jogo no futuro ou já tem um jogo feito, eu vou te explicar um pouquinho nessa aula como você pode divulgar ele por conta própria. Vamos lá? A primeira pergunta que vem quando a gente fala sobre divulgação é: eu preciso investir? É possível mostrar seu jogo para o mundo sem gastar dinheiro, mas você vai precisar de muito conhecimento e disposição. Criar o jogo é apenas a parte do processo. Depois de tudo isso, você vai precisar reunir alguns materiais para que você possa fazer a divulgação. A visualização da divulgação desse processo de marketing, ele vai se converter em venda, mas também vai te servir como vitrine. Outras pessoas podem ver, se você já está no seu segundo ou terceiro jogo, ela pode ver a divulgação deles e se interessar por outros jogos da franquia, outros jogos da publicadora. Então, eu gosto de divulgar, porque divulgar traz público. A primeira coisa que você precisa separar é o material visual, né? Porque eu costumo falar que antes de jogar com as mãos, a gente começa a jogar com os olhos. Então, quando você for preparar uma screenshot, que seria uma captura de tela do seu jogo, né? Você vai lá dar um print screen, você precisa se atentar a alguns pontos. Primeiro, faça essa captura numa resolução boa, uma qualidade interessante, que você possa exibir numa tela grande, por exemplo. Faça ela bem posicionada, ângulos de câmera interessante, né, as cenas interessantes, para que fique mais atrativo. Quando a gente vai montar um trailer do jogo, né, se você já está na parte ali onde já tem uma jogabilidade interessante, ele já está pronto para ser lançado, é interessante você fazer um trailerzinho. Ele precisa ser assertivo, não pode ser muito longo, não pode ficar enrolando muito. A gameplay tem que estar inclusa, não adianta você fazer só um trailer sobre a história, só uma cinemática. O jogador ele quer ver o jogo em funcionamento. E no final, eu recomendo que você deixe alguns canais de venda. Se você publicou seu jogo na Steam ou na Epic Store, deixe lá os logos no itch.io, ou de repente até um QR Code onde a pessoa possa baixar no celular. Isso é um ponto muito interessante. Outra coisa interessante é você criar wallpapers, papéis de parede. Então você vai utilizar as ilustrações do jogo ou alguma cena interessante, se ele for em 3D, que você possa exportar e disponibilize isso em diversos formatos, né? E principalmente no mobile, que é o dos celulares. Então a pessoa ficar olhando sempre para a imagem do seu jogo já é uma boa fixação de marca. E adicione o seu logotipo. Pode ser o logotipo do jogo ou pode ser o logotipo da empresa. Agora, falando um pouquinho sobre de material escrito, esse material é o que vai ser utilizado pela imprensa. Então você precisa preparar ele com bastante carinho, porque é através dele que a galera vai criar conteúdo por cima. Então, na parte de descrição, faça o resumo do jogo bem feito, deixe as plataformas que ele vai funcionar bem claras, se vai ser para celular, computador, para console, e liste alguns diferenciais, né? Por que que esse jogo é diferente? Por que que esse jogo é interessante? Na parte de história, separe bem a ambientação, qual que é aquele universo, dê um pouquinho da introdução da narrativa do seu jogo. Para os usuários que gostam de história, isso é muito interessante. E fale um pouquinho dos personagens, né? Pode ser só os personagens principais, qual vai ser o papel deles ali dentro daquela aventura e como que eles podem ir se desenvolvendo ao longo do jogo. Agora, indo um pouquinho para a parte técnica, você pode falar um pouquinho das mecânicas, se o seu jogo é online, se ele é offline, qual a maneira que o seu jogador vai ter a experiência, né? Se ele vai jogar sozinho, se ele vai jogar com outra pessoa, se ele vai jogar online com várias pessoas. Todo esse material aí vai te dar muita força de divulgação. Agora, se o seu ramo é mais na parte de prestação de serviços, você precisa preparar um material institucional bacana. Deixa o seu site bacana, responsivo, né, onde eu posso acessar ele pelo celular e ele ainda fica bonito. É interessante que ele fique leve e que você tenha alguns cases. Se você já teve outros projetos comerciais, publique eles no seu site, né, se você tiver autorização, e isso vai servir como uma vitrine muito grande para clientes. Quando a gente tem um domínio próprio, né, quando a gente tem um site, o nosso www, você pode ter um e-mail personalizado. Então, utilize o e-mail com o domínio próprio. Por exemplo, o seu nome, arroba o nome da sua empresa, né, o nome do seu estúdio. Melhor do que utilizar o seu nome, arroba gmail.com. Isso passa um pouquinho mais de credibilidade. É importante que você tenha uma assinatura também bem feita, né? Faça lá com carinho, escreva seu cargo, deixe seu telefone se ele for público e crie caixas especializadas. Então, atendimento, arroba minha empresa. Suporte, arroba
o nome da minha empresa. Cria essas caixas separadas, atendimento ao cliente, financeiro. É interessante, como você tem um domínio, como você tem um site, você criar essas caixas para você poder separar os assuntos e você pode direcionar a pessoa, né, com quem você está conversando diretamente para quem vai resolver o problema dela ou o responsável da área que ela precisa falar. Quando a gente vai falar sobre conteúdo da empresa dentro do nosso site ainda, é importante que você fale um pouquinho da história da empresa, quais os serviços que você presta e os métodos de trabalho, né? Se você pode fazer trabalho por hora, se você pode fazer o trabalho por projeto. Essa informação é um pouquinho mais restrita, mas se você quiser deixar claro desde o começo, você também pode. Agora, falando um pouquinho sobre redes sociais, elas podem ser grandes aliadas no seu desenvolvimento. Você também deve usar as redes sociais como grandes aliadas no desenvolvimento do seu jogo. Você pode postar lá na sua página, no seu perfil, ou até criar um grupo específico do seu jogo, as atualizações. Você pode postar o devlog, que é um relatório de desenvolvimento, onde os jogadores podem acompanhar cada etapa que você está passando ali, tudo que está sendo feito para o jogo. Você pode compartilhar promoções e novidades, se você está fazendo uma campanha especial, ou se você iniciou uma parceria com algum canal, alguma coisa do tipo, você também pode divulgar lá. E você pode participar de grupos de desenvolvimento. Se você ainda não faz parte de nenhum grupo de desenvolvimento de jogos, eu recomendo que você pesquise no Facebook, pesquise no Instagram, páginas relevantes e grupos relevantes, para que você possa ficar por dentro da área e as dúvidas que a galera sempre tem. Uma coisa muito gostosa de fazer é participar de eventos, porque lá você vai ver as pessoas jogando o seu jogo em tempo real, você vai receber um feedback em tempo real, serve como uma maneira de playtest que a gente fala, né? As pessoas vão estar ali testando ele o tempo todo, então você pode ver pontos para melhorar, você pode fazer alguma alteração, que você fala, olha, o pessoal não está se comportando da maneira que a gente esperou. E uma outra coisa muito importante que a gente faz nos eventos são ativações. Você pode fazer um sorteio, um campeonato, qualquer atividade que possa ativar a pessoa para estar no seu stand ali, estar falando sobre o seu jogo. Isso também atrai bastante atenção. Os influencers, hoje em dia, a gente sabe que eles são uma ferramenta muito importante de divulgação e de influência mesmo, né? Como o próprio nome diz. Você pode procurar sites, blogs, né? A gente tem muito jornalista bom trabalhando nessa área. Você pode procurar YouTubers para criar conteúdo para o seu jogo, fazer gravações de vídeos, de análise, reviews ou até vídeos engraçados. E streamers que jogam o seu jogo em tempo real e vão interagindo com a galera. Bom, pessoal, essas são algumas maneiras de divulgar o seu jogo. É muito importante que vocês façam esse material bem feito e conte com todos os recursos que você tem à mão. A internet hoje em dia é muito grande e te proporciona várias possibilidades. Então, só depende de você. Mas se você puder contratar um pouquinho de marketing, um pouquinho de publicidade, dar uma divulgada, com certeza isso vai ter um impacto positivo. Beleza? Se você tem interesse de entrar nessa área de jogos, eu te convido a assistir meu curso Planejando e Produzindo Jogos Digitais. Ele vai falar sobre o mercado de jogos em geral, como você pode planejar um jogo, produzir ele, publicar ele e inclusive divulgar. Esse curso já está disponível na plataforma da High School, então se você quer saber mais, acesse o link.